Livro O Restabelecimento do Governo de Deus, Dong Yulan, capítulo 5. Tema desta semana: a vida normal da Igreja. Meta de hoje: leitura das páginas 76 a 80. Os muros são levantados em tempo recorde. Neemias, apesar das circunstâncias, contando com a proteção do Senhor e com a ajuda do povo, terminou a edificação dos muros em 52 dias. Essa obra, em ritmo normal, levaria muito mais tempo. Neemias, como bom edificador, sabia que os muros eram necessários, por isso não se distraiu com as ameaças dos inimigos. Antes trabalhou com muito mais disposição, a fim de que os muros fossem levantados o mais rápido possível. Quando temos a visão do propósito de Deus e nos dispomos a servi-lo, Ele é conosco. Diante dos ataques, não só desanimamos, como também nossa unidade é intensificada. E então todos passamos a ter o mesmo encargo, o mesmo coração, a mesma alma e a mesma direção. Somente dessa forma conseguiremos terminar em menos tempo a edificação dos muros. Em 2 Pedro é dito que devemos esperar e apressar a vinda do dia de Deus. 2 Pedro 3,12. Isso pode ser realidade na medida em que fechamos as brechas dos muros para impedir a ação do ego, do velho homem e de todas as coisas negativas. Assim, poderemos terminar a edificação em 52 dias. Vimos que conforme os muros iam sendo reconstruídos, apareceram também situações negativas entre o povo. Isso mostra que à medida que se restabelece o pleno exercício do governo de Deus, há mais luz, as coisas negativas, por mais ocultas que estejam, vêm à tona, a fim de que sejam eliminadas do meio do povo de Deus. Antes da reedificação dos muros, essas coisas conviviam com o povo, e sua prática era até mesmo considerada normal. Todavia, quando o governo de Deus é estabelecido, ele rejeita o que é negativo, e sempre que surgem situações negativas, deverão ser removidas. No capítulo 5 de Neemias, por exemplo, vimos como devemos ser despertados de nosso individualismo. Precisamos começar a cuidar um dos outros para que ninguém empobreça espiritualmente. Em relação aos que já estão afastados do Senhor, precisamos prover suprimento necessário de vida a fim de que possam resgatar seus campos, suas casas, seus filhos, suas filhas e a si mesmos. Volta à normalidade. Em Neemias capítulo 7 lemos: Ora, uma vez edificado o muro e assentado as portas, estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Versículo 1. Esse versículo transmite a ideia de uma situação de normalidade por causa da reedificação dos muros e do assentamento das portas. Uma vez assentadas as portas, os porteiros foram estabelecidos. Por um lado, a função dos porteiros era guardar e vigiar a casa de Deus. Por outro, era recepcionar as pessoas que chegavam para participar da festa do Senhor. Além disso, o serviço dos cantores e dos levitas também foi estabelecido. Concluímos assim que sem os muros não haveria porta, não haveria serviço nem festa. Essas palavras precisam nos encorajar a renovar nosso serviço a Deus, que ela seja um impulso inicial para que tenhamos maior motivação para servi-lo. Hoje os muros estão sendo edificados, as portas assentadas e o serviço da casa do Senhor, da igreja, está sendo estabelecido. É hora de servir, é hora de festejar com os irmãos e com o Senhor. Quem quiser servir na igreja, apresente-se, pois há serviço para todos e todos devem servir. Porteiros, cantores, levitas, isto é, irmãos e irmãs de todas as idades. Essa é a situação normal da igreja. Apesar de haver muitos cristãos, muitas pessoas salvas, quantos realmente conhecem o desejo do coração de Deus? Quantos sabem que a igreja é um ambiente de aperfeiçoamento para nos tornar mais úteis ao propósito do Senhor? Todos nós devemos agradar a Deus fazendo sua vontade. Ao conhecer o que está revelado no livro de Neemias, devemos levar a sério a edificação da igreja, a fim de que Deus possa contar conosco em sua obra.
Do contrário, o Senhor terá de achar outras pessoas que estejam dispostas a cooperar com Ele no cumprimento de seu propósito. Se você é jovem, melhor ainda, pois o Senhor sempre chamou jovens a fim de prepará-los, treiná-los e aperfeiçoá-los para cumprirem seu propósito. Jovens que o seguiram a vida toda. Se você se dispuser ao Senhor só quando for velho, embora ainda lhe possa ser útil, perderá o melhor período de sua vida para ser aperfeiçoado. Sua disposição não será tão vigorosa e a própria idade avançada limitará seu tempo de utilidade na obra de Deus. Hoje, o mundo apresenta muitas atrações para ganhar os jovens e o Senhor quer ganhá-los para a sua obra. De sua parte, faça uma consagração voluntária a cada manhã para ter um novo começo com Ele, esquecendo o passado. Simplesmente confesse: Senhor, ainda não sou absoluto por Ti, mas ganha meu ser. Ainda em relação ao serviço, no versículo 2, encontramos uma questão séria e delicada que precisa ser bem esclarecida. Eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Neemias capítulo 7. Em Neemias capítulo 1, versículo 2, vemos que Anani, irmão de Neemias, foi com alguns judeus levar notícias sobre a situação de Jerusalém. E no capítulo 7, Neemias nomeia Anani e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém, para supervisionarem toda a cidade. Os requisitos básicos exigidos para a escolha de um bom administrador são capacidade e habilidade. Na igreja, contudo, a exigência divina é muito peculiar e superior. Para administrar as coisas de Deus é necessário fidelidade e temor ao Senhor, pois a capacidade é Ele quem dá. A fidelidade deve começar pelas coisas simples, pelos pequenos serviços, pelo pouco. Se fizermos as pequenas coisas em santo temor e formos fiéis no pouco, um dia o Senhor nos colocará sobre o muito. Não invejemos o muito dos outros, mas sejamos gratos ao Senhor pelo pouco e sirvamos fiéis a Ele onde fomos colocados. Sirvamos com alegria em qualquer serviço, pois Deus que vê em secreto nos recompensará. No versículo 2 há outra lição que devemos aprender. Neemias capítulo 7. Anani, por ser irmão de Neemias, foi citado em primeiro lugar. Ananias foi citado logo depois com as seguintes características: fiel e temente a Deus. Ora, se Ananias era fiel e temente a Deus, requisito fundamental para administrar as coisas do Senhor, Anani também deveria ser. Mas por ser irmão de Neemias, este, por prudência, teve o cuidado de não divulgar suas qualidades. Na vida da igreja, temos de tomar essa precaução para não sermos mal entendidos. Sem dúvida, Anani desempenhava aquela função não por uma questão de parentesco, mas porque também era homem fiel e temente a Deus. Na vida da igreja não há lugar para qualquer espécie de ambição nem afeto natural. Apenas leva-se em conta a vida espiritual, a fidelidade e o temor a Deus. Portanto, coisas comuns do sistema mudando, como o dever favor a alguém, protecionismo, amizades convenientes e parentesco não podem ser requisitos para o serviço da igreja.